Olá, ótima terça-feira para você. Hoje é 16 de dezembro de 2025. Ao vivo, direto de São Paulo, começamos agora o Canção Nova Notícias, edição da manhã, com os assuntos que movimentam o cenário do Brasil, da igreja e do mundo. A gente mostra sempre aqui para você como está a capital paulista. Temos as imagens da maior cidade do Brasil, movimentada neste final de ano. Hoje pode ter pancadas de chuva ao longo do dia e temporais. A máxima chega aos 29 graus. E veja nessa edição, Leão 14 expressa sua proximidade às vítimas do atentado em Sydney, na Austrália. Trabalhadores devem receber 13º até sexta-feira. E ainda dá tempo de peregrinar em igrejas da Arquidiocese de São Paulo. Tudo isso agora para você. No Vaticano, foi realizada a tradicional cerimônia de apresentação do presépio e da árvore de Natal da Praça de São Pedro. Danúbia Gleiser tem os detalhes e fala também sobre o telegrama do Papa assinado pelo cardeal Parolin, endereçado ao arcebispo de Sydney, na Austrália. Leão 14 expressou sua proximidade espiritual às pessoas afetadas pelo ataque do último domingo. No telegrama divulgado pela Santa Sé do Papa ao arcebispo de Sydney, Dom Anthony Fisher, Leão XIV se disse profundamente consternado ao saber do horrível ataque ocorrido em Sydney na noite do último domingo, que vitimou membros da comunidade judaica reunidos para a celebração de Hanukkah, também conhecida como Festa das Luzes. No texto consta que o Santo Padre ofereceu a certeza de sua proximidade espiritual a todos os afetados por este que descreveu ato de violência insensato. Expressou ainda que, com renovada esperança, pede que aqueles que são tentados pela violência se convertam e busquem o caminho da paz e da solidariedade. Leão assegurou sua oração pela recuperação daqueles que ainda estão em convalescença e pelo conforto daqueles que choram a perda de um ente querido. Mudando de assunto, a Praça de São Pedro já está preparada para o Natal. No início da noite de ontem foi realizada a tradicional inauguração do presépio e da iluminação da árvore de Natal. A cerimônia foi conduzida pela irmã Rafaela Petrini, presidente do governo do Estado da Cidade do Vaticano, que saudou todos os que vieram prestigiar o evento e, de maneira especial, as delegações dos locais de origem do presépio e da árvore. Lagundo e último na Diocese de Bolzano, Bressanone, e da Diocese de Nocera, Inferiore Sarno, aqui na Itália. Em seguida, teve a execução do hino do Estado da Cidade do Vaticano pela banda do Corpo de Gendarmeria do Vaticano. O presépio na Praça de São Pedro foi projetado e desenvolvido na Diocese de Nocera e contém características arquitetônicas enriquecidas com símbolos e elementos que celebram o patrimônio imaterial e gastronômico daquela região. De acordo com os idealizadores, o objetivo foi combinar arte e espiritualidade em um ambiente que evocasse fé e tradição. Já a árvore, que veio do Vale de Alpino Último, tem cerca de 27 metros de altura e recebeu uma iluminação especial de encher os olhos. Segundo o Vaticano, o presépio e a árvore na Praça São Pedro permanecerão expostos até o final do tempo do Natal, que coincide com a festa do Batismo do Senhor, celebrada no Vaticano no domingo, 11 de janeiro. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. E ainda sobre o Papa, na próxima quinta-feira será apresentada a primeira mensagem de Leão XIV para o Dia Mundial da Paz. Veja os detalhes com Gabriel Fontana. A coletiva de imprensa acontecerá a partir das 11h30 do horário de Roma, na sala de imprensa da Santa Sé. Entre os presentes estará o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Michael Czerny. O tema escolhido pelo Papa Leão XIV para a mensagem é: a paz esteja com todos vós, rumo a uma paz desarmada e desarmante. Ele é inspirado na primeira saudação do Santo Padre, logo após sua eleição como Papa, em 8 de maio deste ano. Na ocasião, ele iniciou sua fala com a saudação feita por Cristo ressuscitado aos apóstolos, destacando que a paz anunciada por Jesus é desarmada e desarmante, humilde e perseverante. A paz tem sido um dos assuntos mais recorrentes do pontificado de Leão XIV. Mais recentemente, no último domingo, ele expressou sua preocupação com a retomada dos confrontos no leste da República Democrática do Congo, envolvendo o país
e Ruanda. O Papa exortou as partes em conflito a pôr fim a todas as formas de violência e a procurar um diálogo construtivo, respeitando os processos de paz em curso. Para conferir essa e outras notícias, acesse nosso site noticias.cançãonova.com e nos siga em nossas redes sociais no @cnnotícias. De Cachoeira Paulista, Gabriel Fontana, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Gabriel. E a gente fala agora de economia. Segunda parcela do 13º deve ser paga até sexta-feira e deputados avançam com regulamentação da reforma tributária. Francisco Coelho traz os detalhes aí pra gente. Elane, a Câmara dos Deputados aprovou a segunda fase da regulamentação da reforma tributária. O texto detalha as regras para a cobrança do IBS e da CBS. Esses impostos vão substituir o ISS e o ICMS e entrarão em fase de testes no ano que vem. Os parlamentares também definiram as regras do Comitê Gestor do IBS, que será arrecadado por estados e municípios. A reforma tributária vai unificar a cobrança de 5 impostos e será totalmente implementada até 2033. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a aprovação é um passo importante para a redução dos impostos no país. Nós vamos dar condições de, a partir agora do próximo mês de janeiro, nós termos aí o nosso novo sistema tributário entrando em vigor, que eu espero que traga menos burocracia, mais agilidade, menos custo para que o cidadão pagador de impostos possa entender melhor o que é o sistema tributário brasileiro, simplificando, trazendo modelos que internacionalmente têm dado certo e que, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante para que o Brasil possa ser, ao final, um país mais eficiente, que tenha um sistema tributário que funcione. E a segunda parcela do 13º deve ser paga até sexta-feira, dia 20 de dezembro. Tem direito ao benefício aposentados e pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias neste ano e esteja empregado. A empresa que não realizar o pagamento na data pode sofrer penalidades como multas. De acordo com o DIEESE, o valor médio para cada trabalhador, somando as duas parcelas, é de R$ 3.512. O dinheiro deve injetar cerca de 369 bilhões de reais na economia. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. A gente atualiza agora a situação de moradores da região metropolitana de São Paulo. Hoje, mais de 31 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica na capital paulista e Grande São Paulo, após o vendaval provocado por um ciclone. Isso tudo na semana passada, né? A Aline Mécio traz mais informações aí pra gente. Exatamente, Elane. De acordo com o último boletim divulgado, a Enel, responsável pelo fornecimento de energia de 24 municípios do estado de São Paulo, disse que segue com técnicos trabalhando em campo para os casos registrados nos dias seguintes após os eventos climáticos. A companhia também disse que tem técnicos trabalhando em casos mais complexos, de reconstrução de rede, com troca de cabos, postes e outros equipamentos. Hoje está prevista uma reunião às 2h30 da tarde entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir a atual situação do fornecimento de energia. Em comunicado publicado ontem na Agência do Estado de São Paulo, o governo manifestou insatisfação com as interrupções recorrentes e prolongadas no serviço de fornecimento de energia pela Enel São Paulo e manifestou preocupação com a possibilidade de o governo federal prorrogar a concessão da Enel no estado por mais 30 anos. Para quem está sem energia, a Enel recomenda que o cliente registre o caso no site enel.com.br, no aplicativo da companhia, na central de atendimento pelo número 0800 7272 196 ou via WhatsApp pelo número 21 99 601 9608. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. E veja após o intervalo a homenagem às vítimas de ataques na Austrália. E ainda dá tempo de peregrinar em igrejas da Arquidiocese de São Paulo. A gente volta daqui a pouco.
O Canção Nova Notícias está de volta para falar que o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital anunciaram que amanhã, quarta-feira, será ponto facultativo a partir do meio-dia para que a população assista à grande final da Copa Intercontinental de Clubes da FIFA entre Flamengo e o PSG da França. As equipes já estão no Catar se preparando para a grande decisão. O rubro-negro está em busca do seu segundo título mundial. O primeiro foi conquistado há mais de 40 anos, em 1981. O atual campeão da Libertadores chegou à decisão do Mundial após vencer o Cruz Azul do México na primeira partida do torneio e o Pirâmides do Egito na semifinal. Já o time francês, por ter vencido a Champions League da última temporada, se classificou diretamente para a final. O PSG nunca venceu o torneio. As duas equipes já treinam no Catar antes da decisão, que será na cidade de Al Rayyan amanhã às 14h, horário de Brasília. Agora a gente fala sobre o clima. Frente fria provoca chuva forte no sul e sudeste do Brasil e tem alerta de temporais em grande parte do país. Veja a previsão do tempo para a sua região. Começamos a previsão pelo sudeste. As pancadas de chuva aumentam nesta terça-feira por causa do calor e da umidade. Atenção para São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais e o extremo sul do Espírito Santo. Nas demais áreas do estado capixaba, o tempo segue firme. Uma frente fria avança pelo sul e provoca pancadas de chuva. Há risco de temporais na Serra Gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre. Santa Catarina e Paraná também entram em alerta. No centro-oeste, uma área de baixa pressão favorece chuva forte em Mato Grosso do Sul. As instabilidades aumentam ao longo do dia em Mato Grosso e Goiás. No Nordeste, o calor predomina. Tempo aberto na maior parte da região, com chuva fraca no Ceará. Em parte do Piauí, a chuva pode ser mais intensa. No Norte, as pancadas de chuva seguem no Amazonas, Acre, Rondônia e Amapá. Nas demais áreas, as temperaturas continuam elevadas. Bom, e entre os destaques internacionais de hoje estão a possibilidade de indenizações para a Ucrânia, a proposta de trégua de Natal na guerra com a Rússia e as homenagens às vítimas dos atentados na Austrália. Confira. Nesta terça-feira, líderes europeus se reúnem em Haia para discutir a indenização da Ucrânia. A reunião vai lançar uma comissão internacional de reivindicações para ressarcir Kiev sobre danos causados pelos ataques russos e crimes de guerra. A reunião é organizada pela Holanda e o Conselho da Europa, que é o principal grupo de direitos humanos europeu. Também nesta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que aceitar a proposta de Zelensky sobre um cessar-fogo de Natal vai depender do andamento do acordo de paz. Nesta segunda-feira, o presidente ucraniano propôs uma trégua, de modo particular, sobre a infraestrutura de energia de seu país. Aos jornalistas, Peskov reforçou que dificilmente a Rússia participaria de um cessar-fogo que, segundo ele, daria um fôlego para que a Ucrânia continuasse a guerra. E na Austrália, nesta terça-feira, o ex-primeiro-ministro John Howard prestou homenagens às vítimas do tiroteio de domingo, o pior dos últimos 30 anos, que está sendo tratado como terrorismo contra a comunidade judaica. 16 pessoas perderam a vida, incluindo um dos atiradores. O aumento de casos contra os judeus nos últimos meses levou o chefe da agência de inteligência do país a decretar que o combate ao antissemitismo é sua prioridade. E o Ano Santo de 2025 chega à sua reta final, mas ainda dá tempo de peregrinar. Na Arquidiocese de São Paulo, 12 igrejas da capital paulista foram eleitas como local de peregrinação, de acordo com cada região episcopal. Nossa equipe peregrinou por esses templos e é isso que a gente mostra para você a partir de hoje, numa série de 3 reportagens. A primeira delas revela a história de 4 igrejas e a caminhada dos fiéis em busca de reconciliação com Deus. 2025 entra para a história da igreja como um ano de graça. A igreja comemora a cada 25 anos
um jubileu para recordar Jesus Cristo de maneira muito especial. Neste ano, sob a ótica da esperança. Começamos nosso roteiro de peregrinação pelas 12 igrejas jubilares, naquela que é mãe da Arquidiocese de São Paulo, a imponente Catedral da Sé. E ela foi inaugurada por ocasião do 4º centenário em 1954. Ela é essa belíssima construção de estilo neogótico. Ela é majestosa para manifestar a grandiosidade de Deus. Seu nome, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Assunção, mas o templo foi dedicado a São Paulo Apóstolo, padroeiro da cidade desde 2008. A força maior é a palavra. Depois a participação da Eucaristia, que é o alimento que sustenta o peregrino e o alimento que sustenta também a própria fé. E é da fé que nasce a esperança em Deus, virtude central deste ano santo. Motivados por essa graça, 2.000 membros do Caminho Neocatecumenal, grupo que promove a formação cristã, vieram celebrar seus 50 anos de presença na Arquidiocese e peregrinar na Catedral da Sé. A Catedral da Sé, por ser a Igreja Mãe de São Paulo, nos dá essa graça de ter uma porta jubilar onde podemos alcançar a indulgência. É o ano da graça, é o ano da esperança, é o ano da libertação daqueles que são o povo de Deus. No topo de uma colina no bairro paulistano do Sumaré, foi erguida a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal. O templo remonta ao ano de 1931. Virou paróquia em 1940 e em 1990 santuário. Em estilo barroco português, a igreja tem 16 altares laterais, 14 dedicados aos mistérios do Santo Rosário. A imagem no altar-mor é de 1939. Quem zela pelo local são os frades franciscanos da Terceira Ordem Regular. Esse ano jubilar tem a característica disso. Eu faço a penitência, que me leva à conversão, à mudança de vida. Thelma, que sempre teve sua vida ligada à paróquia, neste ano sente algo diferente. Eu tenho mais vontade de vir, de rezar, de agradecer e de pedir perdão. Depois de visitarmos a Igreja Mãe da Arquidiocese de São Paulo e o santuário consagrado à Virgem de Fátima no Sumaré, nossa equipe te leva ao santuário dedicado ao Santo das Causas Urgentes e o de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, ambos localizados na zona sul da maior metrópole do país. Quem passa pela Avenida Jabaquara logo se depara com duas igrejas que fazem parte do Santuário São Judas Tadeu. O santuário tem um serviço religioso intenso, com missas diárias a cada 2 horas e confissões das 8 da manhã às 8 da noite. Por isso, a presença de peregrinos por aqui é constante. Então a gente entende que na cidade de São Paulo, o santuário funciona como esse espaço onde as pessoas são bem acolhidas para poder experimentar com intensidade a presença de Deus. Estamos no território consagrado à padroeira do Brasil, no bairro Ipiranga, na capital paulista. Em estilo neogótico, essa igreja foi erguida em 7 de setembro de 1942, como um marco do Congresso Eucarístico Nacional. De lá para cá, Nossa Senhora caminha sempre com a gente aqui. E no grande ano dos 300 anos, onde nós celebramos as aparições de Nossa Senhora Aparecida do Rio Paraíba, o nosso arcebispo Dom Odilo criou esta paróquia, Santuário Arquidiocesano, dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Seu Pedro, 101 anos de idade, já vivenciou alguns jubileus. O que é a esperança para o senhor? A esperança é esperar, é confiar e é aguardar a hora. Qual é sua esperança? Ser fiel até o fim. E
com essa mensagem de esperança, a gente se despede do Canção Nova Notícias, edição da manhã de hoje. Acompanhe outras informações no YouTube Jornalismo Canção Nova e também às 6h45 da noite, aqui na TV Canção Nova. Com o @CN Notícias, você continua sempre bem informado por aqui. Bom dia, até amanhã. Deixamos você com imagens aqui da capital paulista. E continue sempre ligado na TV Canção Nova.